Vocês vão ficar aqui embaixo, se metendo com seus bumbuns. A outra criatura acenou com a cabeça, concordando com o que quer que fosse que a outra havia dito, e começou a nos arrastar para longe, com suas garras negras penetrando em nossa carne e fazendo sangue escorrer. Tentei gritar para pedir ajuda a Michael, mas minha boca foi rapidamente coberta e vi que ele estava muito envolvido em sua luta para ver. Estávamos sendo arrastados para fora da sala do trono, para longe do nosso único amigo que poderia nos salvar. Meu coração estava acelerado e eu podia senti-lo batendo em minha têmpora e em meus ouvidos. Meu medo era impossível de descrever naquele momento. Eu tinha acabado de ver as profundezas do inferno por mim mesmo, e elas eram mais terríveis e horripilantes do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Os rostos sem nome em todos os lugares, sendo torturados e ajudados a ficar em cativeiro por toda a eternidade. Lembrei-me de uma metáfora que ouvi uma vez. Imagine uma montanha feita de granito, do tamanho do Monte Everest. A cada 1000 anos, um pássaro aparece e pousa no pico da montanha. O pássaro afia seu bico ali e voa para longe. Em seguida, ele retorna 1000 anos depois e faz a mesma coisa novamente. Esse ciclo se repete a cada 1000 anos. Por fim, em um período de tempo incalculável e inimaginável para o homem, a montanha é reduzida a um único grão de areia. E esse, meus amigos, é o primeiro dia da eternidade. Não pude deixar de pensar nessa pequena metáfora enquanto estávamos sendo arrastados para longe da nossa única chance de escapar, o cara que estava lutando contra o demônio até a morte. A ideia de passar tanto tempo preso aqui embaixo era, no mínimo, aterrorizante. Nossa luta apenas tornou nossos captores mais agressivos, e não fizemos nenhum progresso em nossas tentativas de fuga. Eles estavam nos arrastando em direção à outra porta. Essa era enorme e feita de madeira de ébano, decorada com os crânios de centenas de vítimas sem nome. Eles abriram as portas, e de lá de dentro, pude ouvir os lamentos atormentados de uma multidão de pessoas. Gritos de gelar o sangue que me arrepiaram a espinha e me fizeram desmaiar de medo. Temos um Platit Fetial aqui embaixo para o manto, sussurrou a criatura que me segurava, empurrando-me com força para dentro, para a escuridão que não continha luz ou calor. Fiquei imediatamente mais frio, como se tivesse saído do sol em um dia frio e entrado nas sombras de um prédio onde o sol ainda não havia se aventurado naquela manhã, só que amplificado pelo infinito. Eles nos arrastaram pelo túnel, e eu comecei a tremer e a gritar, e as portas se fecharam atrás de nós. Michael não nos encontraria lá embaixo, eu percebi. Ele não teria ideia de onde estávamos. A falta de luz no local onde estávamos era desorientadora e vertiginosa. Os gritos pareciam estar ao nosso redor agora, e eram terríveis e agudos. Meus dedos das mãos e dos pés começaram a ficar dormentes. Meu nariz parecia que ia cair por causa do frio. Fomos deixados ali, empurrados para o meio de uma multidão e absorvidos por ela. De repente, eu estava cercado por corpos, apertados e chorando, gritando e tremendo, aterrorizado e em pânico. Alguém me agarrou pelos ombros e começou a me sacudir, gritando para que eu os deixasse sair. Para ajudá-los. Para aquecê-los. Parecia que eu não conseguia respirar, cercado por tantas pessoas amontoadas. Elas se pressionavam contra mim e batiam em mim, enquanto as pessoas se empurravam e disputavam espaço. As formas que me empurravam deveriam ser quentes e vivas, mas, em vez disso, pareciam frias como blocos de gelo, congelando-me ainda mais. Não tenho certeza de quanto tempo ficamos lá embaixo. Mas me lembro de ter sentido uma mão quente apertar a minha e eu a apertei de volta. Ela me puxou para fora da multidão e tudo começou a ficar mais silencioso atrás de mim. As portas diante de mim se abriram e a luz do inferno foi uma visão surpreendentemente agradável. Qualquer luz era melhor do que aquela escuridão implacável e congelante. E o calor era convidativo como uma lareira no inverno. Michael estava espancado, sangrando por milhares de cortes grandes e pequenos. Suas asas pendiam esfarrapadas e rasgadas, parecendo menos com platina agora e mais com uma galinha meio depenada. Obrigado, disse eu, ofegante. Abracei-o com força, meus dentes ainda rangendo, meu corpo inteiro tremendo por causa do frio do qual tínhamos acabado de escapar. Você salvou a gente. Nem sei dizer o quanto eu estava com medo de que você não voltasse.
Pat estava ao meu lado, tremendo por todo o corpo, com o rosto coberto por uma máscara branca de horror. Seus olhos se arregalaram com um olhar que eu nunca tinha visto antes, mas que mais tarde perceberia ser de choque. Ted, seja qual for o nome que você queira dar a isso, eu também o tenho agora. Ele está morto? Perguntei. Não. Ele não pode ser morto. Mas ele concordou em deixá-lo em paz, pelo menos por enquanto. Você tem o que queria. Um novo cessar-fogo. Um tratado temporário. Ele sorriu e balançou de forma divertida o membro decapitado de Lúcifer, sacudindo-o como uma maracá. Um armistício. Ele jogou o braço do rei do submundo no lago de fogo e pudemos ouvir um grito de dor vindo da sala do trono próxima, como se Lúcifer tivesse sentido sua destruição. Todos rimos disso, apesar de nosso recente contato com o sofrimento eterno, e começamos a andar pela sala cavernosa, voltando para a grande escada rolante. Alguns demônios tentaram nos impedir ao longo do caminho, mas eles não eram páreo para Michael, que rapidamente despachou multidões de atacantes com uma onda de energia sem esforço que fez com que seus corpos se desintegrassem, com os pedaços de escamas se soltando e flutuando como cinzas ao vento. As formas acima de nós me assombrarão para sempre. Os inúmeros corpos que foram empurrados através do teto de rocha acima de nós, se debatendo e chutando, gritando e se contorcendo como estalactites vivas e torturadas. Grande parte do inferno era pior do que as coisas que descrevi, mas não vejo motivo para causar pesadelos para o resto de sua existência ao descrevê-los. O sofrimento era inimaginável, incalculável. Quando chegamos à entrada, os dois guardas não estavam em lugar nenhum. Fiquei imaginando para onde eles poderiam ter ido e se planejavam uma emboscada em algum lugar mais adiante. A escada rolante estava desligada e nos aproximamos dela com cautela. Pat pegou sua chave e a inseriu no compartimento, colocando-a na posição para cima. O aparelho voltou a funcionar e as escadas começaram a subir em direção à terra. Início. Nós pisamos sem palavras e ele começou a subir. Estávamos a apenas 6 metros de altura quando ouvimos o som de pés correndo no chão de pedra atrás de nós. Olhamos por cima de nossos ombros e vimos inúmeras formas emergindo da porta. Eles estavam nos seguindo, escondidos nas sombras esperando que usássemos nossa única chave sagrada para ligar a escada rolante. Os bastardos sorrateiros estavam indo para a terra e invadindo. Tivemos que detê-los. Eles começaram a subir correndo a escada de aço, nos alcançando. Corram! Temos que chegar antes deles ao topo. Gritei e empurrei Pat para correr na minha frente.